É o Newley Amarilla. Ele é advogado, especialista em direito processual e direito penal, ex-secretário de Justiça do governo Pedrocian, ex-juiz eleitoral, também professor universitário por 26 anos. Foi olha, professor. Que milagre, Benhor. Você não deu aula para ele? Você, porque esse aqui já deu aula para muita gente, eu nunca vi. Por isso que ele é sabido. Tá certo. Como advogado, o Newley atuou em casos importantes com repercussão nacional, como na defesa do ex-governador Zeca do PT, no episódio da invasão da Fazenda Buriti, também na delação do empresário Ivanildo Miranda. Mas a visita dele no programa Tribuna Livre é para falar a respeito do COAF. E falando em COAF, qual a importância do COAF para a Lava Jato? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Tribuna. Bom dia, é um prazer estar aqui. Um bom dia aos ouvintes, a vocês todos aqui, uma alegria revê-los. A importância do COAF, para o ouvinte entender, o COAF é mais ou menos assim como um Big Brother, né? Certo. O COAF, ele fica com aquela câmara voltada para o nosso bolso. Uhum. Né? E na medida em que sai ou entra dinheiro nesse bolso, o COAF ele consegue registra. Saber tudo. Certo. Então o COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Uhum. O Brasil tem o COAF desde 1998 por uma imposição, né, global. Porque o mundo todo tem unidades de inteligência financeira. E criou-se um grupo supranacional chamado GAF, Grupo de Ação Financeira e Controle de Dinheiro, de Trânsito de Dinheiro. Certo. E cada país criou a sua unidade de inteligência financeira. No Brasil, ela é o COAF, correto? Então a importância é o seguinte, para que serve o COAF? O COAF é um órgão auxiliar para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. E ultimamente também a proliferação de armas. Claro, essa proliferação ilícita. Então, o COAF é um órgão estratégico e o Brasil tem o COAF para inserção internacional. Vale dizer, exige-se quando o Brasil senta à mesa de um organismo internacional, como, por exemplo, agora ele quer ingressar na OCDE. O Alexandre Garcia agora mesmo falou. A OCDE exige que haja um COAF. E esse COAF, nos países desenvolvidos todos, é sempre ligado ao Ministério da Economia ou da Fazenda, jamais à Justiça. Doutor Nilo, justamente esse ponto que eu queria tocar. Essa discussão, inclusive, não é Por que, por exemplo, muitos colocaram essa questão do COAF, do Ministério da Justiça, como sendo um elemento central no combate à corrupção? Outros, parece que na linha que o senhor quer ouvi-lo, dizendo que não é bom para uma democracia que um órgão como esse esteja ligado a um ministério que lida, digamos assim, que tem a polícia, que não seria, porque o COAF, ele faz só uma avaliação, ele não é um órgão investigador. Mas queria ouvir tua tese sobre essa questão, de onde é melhor ficar o COAF, já que ele está há 20 anos no Ministério da Economia. Isso, é melhor ficar no Ministério da Economia. Isso não é uma opinião minha, não é porque eu sou a favor ou contra isso ou aquilo. Isso é uma opinião técnica baseada num argumento que me parece irrespondível. Qual é? Hoje em dia, a lavagem de dinheiro, vou explicar aqui rapidamente o que é lavagem de dinheiro. É você transformar, por isso chama lavagem, um dinheiro sujo. O que é dinheiro sujo? Proveniente, oriundo de atividade ilícita. Então o sujeito lá é um traficante de droga, é um traficante de armas, é um corrupto. Ele recebe esse dinheiro. Claro que é de uma atividade ilícita. Aí ele branqueia, ele lava esse dinheiro. Por isso que é lavagem de dinheiro. Como? Ele entrega aqui para você, você vai comprar um imóvel, depois vende esse imóvel para ele e pronto. Ele tinha 1 milhão sujo, agora ele tem um imóvel que vale aí 700 mil reais limpo. Isto é lavagem de dinheiro. Muito bem. Então, o COAF, com essa inteligência financeira, ele verifica esse trânsito de dinheiro, esse dinheiro que está entrando aqui, entrou na conta do meu 10 mil reais, é um dinheiro limpo? É um dinheiro que foi a rádio que depositou? Ou isso refere-se a uma outra atividade? Né? O COAF está ali. Claro que você compra um quadro, né? Muita gente lava dinheiro, pegando dinheiro sujo e comprando obra de arte, comprando joia. Nós vimos lá no Rio de Janeiro o caso do Cabral. O que o COAF faz? O COAF, com os vendedores de joia, os vendedores de antiguidade, ele fica verificando quem compra, quem vende, como é que foi comprado, como é que não foi. E vai guardando. Como se pagou, se foi cartão, se foi dinheiro. Porque essa é a questão. Quando você vai com dinheiro limpinho,
Ah, mas ué, como é que surgiu esse dinheiro se você veio? não tinha na sua conta bancária? De onde surgiu? Exatamente. Então o COAF registra tudo isso. Óbvio que nem tudo que ele registra é ilícito. Muita coisa é lícita, mas está registrado. Porque, inclusive, veja, as pessoas públicas, chama-se pessoas expostas politicamente, não é? Que são os casos dos deputados, senadores, vereadores, enfim, todo mundo que exerce um mandato ou exerce cargos na administração superior, são pessoas politicamente expostas. Essas pessoas, mesmo depois que elas deixam o cargo, elas ficam 5 anos sujeitas ao COAF, de uma forma especial. Todos estamos, mas o COAF pega algumas pessoas e as enxerga como culpa, compreendeu? Então veja, quando você leva isso para a polícia ou para o órgão policial, você já está no pressuposto de que tudo é ilícito. Certo. E isto é ruim. E mais, no Ministério da Economia, Benhor, existe um tratamento desses dados com sigilo. Na polícia, além disso ser tratado de uma forma como se já fosse parte de uma investigação de um crime, você não tem esta garantia. Você veja, embora eu aqui elogie o Moro, a gente sabe que de um lado aí tem gente que diz que o Moro é o vazador oficial. Não é? Então, como é que um organismo internacional vai colaborar com o país, com o Brasil, mandando dados, sabendo que esses dados não vão ter o mesmo tratamento que tem lá no país deles? Então, me parece que nesse aspecto da colaboração internacional, porque a lavagem de dinheiro hoje não se faz só dentro de um país, se faz internacionalmente. A Suíça talvez não tivesse colaborado tanto com o país na Lava Jato, se naquela época o COAF estivesse sob a jurisdição da polícia. Doutor Nildo, e essa questão de personalizar algumas atividades? Tipo assim, o combate à corrupção é um papel das instituições. Obviamente você pode ter aqui, acolá, e tem magistrados que se destacam mais, procuradores têm mais dedicação, isso é... Agora, não lhe parece causar uma certa espécie quando a gente, na nossa democracia, depois de 30 anos de Constituição Cidadã, ainda queira fulanizar algumas atividades? Se tiver tal lugar, vai... E por que ganhou essa proporção? Eu vi algumas manifestações como se a gente estivesse dividindo o bem do mal. E as pessoas que tinham um entendimento, que vivem vitorioso, foram muito atacadas nas mídias sociais, como se colocassem contrários ao combate à corrupção. De onde vem esse fenômeno de tentar associar o papel que é das instituições a determinadas figuras? Eu acredito, bem, ouvintes, que essa fulanização, não é? Ou essa tentativa de achar um Messias, um Salvador, não é? Porque veja que são aspectos, digamos assim, de um mesmo fenômeno. A direita e a esquerda, né? A direita e a esquerda, eu acho que vem de uma espécie de descrédito que a pós-modernidade, não é, trouxe para a gente, na medida em que permitiu que todo mundo falasse, que toda opinião fosse importante. Não é? Hoje eu estou aqui, mas eu posso ter uma página no Instagram, outra no Facebook, no Twitter e etc. E todo mundo fala e todo mundo diz, e eu já não sei mais em quem confiar. Então, quando surge alguém, não é, que consegue catalisar, que consegue, digamos, com o seu carisma, dizer eu sou o cara, todo mundo que espera alguém acredita. É aquela história, o paciente que está lá sofrendo de uma doença muito grave, vai ao médico, o médico diz ele, eu vou te curar. O sujeito acredita. Não é? Olha, aqui eu tenho uma garrafada, não é? Que tem semente de catuaba, o sujeito toma. Então é essa desesperança, é esse desespero que eu acho que existe. Agora, como que se combate isso? Fortalecendo as instituições. Como é que se fortalece as instituições? Me parece que é a democracia. Então, é o contrário disso que a gente está falando. Não é? Ao invés de você fortalecer, fulano vai combater a corrupção, não. Quem vai combater a corrupção é aquela instituição, seja ela dirigida por fulano, beltrano ou cicrano. Agora, doutor Newley, o senhor falou, olha, o COAF surgiu em 1998, Isso. Não é? Mas o brasileiro, esse que discute política nas esquinas, né, com os amigos num barzinho, ele descobriu o COAF agora em 2019, 2018, 2019, não é? Como é que fica agora? E aí tem um detalhe, quando descobriu-se, e aí começou essa discussão, mas fica no Ministério da Economia? Não, eu gostaria que ficasse no Ministério da Justiça, sem, inclusive, às vezes, saber exatamente a importância do COAF e aquilo que o senhor disse. Olha, independente o local, precisa trabalhar e precisa realmente mostrar isso.
Hoje o brasileiro está mais consciente com relação também às situações que vive o Brasil, conhecendo um pouco mais como funciona a política, de que maneira as pessoas... Aí o senhor até mesmo falou, olha, às vezes não é porque você está sendo investigado e ainda não foi denunciado, você pode chegar no final e dizer, olha, não tem nada a ver. Como é que hoje o brasileiro está se portando com relação a toda essa situação hoje que vive o nosso país? Então, o brasileiro, eu acho que em geral, ele precisa entender o seguinte, tanto quem é investigado quanto quem fica assistindo, não é? Que é preciso, toda pessoa que tem uma exposição política, ela é, como se diz, ela precisa ter uma casca mais grossa e suportar mais essas coisas, tá? Então, não suportar xingamentos, claro, mas suportar investigações, apurações, inquéritos, tudo em prol da transparência. Isso não significa que é possível fazer coisas além ou fora da lei. Tá? Agora, é preciso entender, sobretudo, neste aspecto, que o povo foi tão enganado, foi tão ultrajado, que desconfia de tudo. É aquela história, não é? Gato escaldado tem medo de água quente. Ou seja, aliás, de água fria, né? Então, veja você. Me parece que o que precisa, dentro desse aspecto de fortalecimento das instituições, é o povo compreender que não pode ser justiceiro, né? Claro. É preciso condenar com base em provas, depois de um processo, depois de haver a produção de prova, o direito de defesa. Agora, o povo muitas vezes, por uma notícia qualquer, às vezes fake news, uma notícia falsa, eu digo o povo... Eu estou aqui generalizando, claro, obviamente que há muitas e honrosas exceções. Então, o que ocorre? Muitas vezes se quer, como se diz, tem que morrer, tem os fulano aí que cometeu um crime, tem que matar, tem que ter pena de morte. O que o povo tem de entender é o seguinte, nos Estados Unidos existe a pena de morte e cada vez mais, menos estados aprovam. Por quê? Porque se descobriu que o que faz cessar o crime não é a quantidade de pena, é pura e simplesmente a certeza da punição. Mais vale a pena você ter uma pena curta, que seja aplicada imediatamente e com certeza, do que uma pena longa, que na verdade nunca vai ser aplicada ou vai ser aplicada depois de um processo extremamente demorado. Não adianta uma pena aí que depois você... A um sexto você já está em liberdade, não é? Então, cumprir um sexto da pena, pode ir para a rua, tá tudo certo. Seja, mas fácil você 10 anos de cadeia, claro, condenado e cumprir os 10. Porque hoje você é condenado a 30, mas cumpre 5. Então vamos ser condenados a 10 e cumprir 10? Porque aí fica uma coisa correta. Doutor Nilney Amarillo, o senhor é especialista em direito processual e direito penal. Essas medidas do ministro Moro para combater a corrupção, qual a sua opinião com relação a isso? Pessoalmente, eu não acredito que essas medidas em si vão combater a corrupção além do que ela já está sendo combatida hoje. O que é preciso para combater a corrupção é, sobretudo, esclarecer o povo. O povo muitas vezes sabe, mas é preciso que se entenda que eu não posso ser um incentivador. Você tem corrupção... desde questões muito simples, como por exemplo parar em fila dupla. Corrupção é pura e simplesmente você descumprir a lei, furar sinal. Então isso precisa partir, você chegar, furar fila, furar sinal, parar em fila dupla, não é? É preciso que desde cedo as pessoas, desde cedo que eu digo, desde a mais tenra idade, desde a criança hoje, os pais incentivem a cumprir a lei. A lei é boa, mas precisa ser cumprida porque a lei numa democracia é aquela que permite que todos convivam de uma maneira harmônica. Então a corrupção, ela começa, ou ela pode ser combatida em casa, não é? E aí num crescente nós vamos nos transformarmos numa nação melhor, num povo melhor, em que a corrupção não vai precisar de um paladino para dizer eu sou o super combatendo a corrupção. Todos nós combateremos. E eu acho que é o que todo brasileiro espera, não é? Um país mais justo, principalmente porque nós temos, e aí não estou falando com relação a direito penal, nós temos muitas leis, inclusive às vezes acontece de se fazer, o político faz uma lei para
para que a outra seja obedecida. Então é bastante complicado essa questão no nosso país. Eu acho que precisa se diminuir um pouco das leis já existentes, mas que elas realmente sejam cumpridas. Não é? Vamos cumprir o que temos. Exatamente. E claro, nós esperamos um país melhor, independente de quem esteja no poder, e para que a população e nós mesmos, né, parar com esse negócio de esquerda e direita. Eu acho que o país é que precisa melhorar para que nós tenhamos aí uma saúde melhor, uma educação melhor, uma segurança bem melhor. Eu acho que essa é a torcida do povo brasileiro, independente de quem esteja aí no país, né, administrando. Hoje é Jair Messias Bolsonaro, daqui 4 anos pode ser uma outra pessoa, mas o que nós precisamos é chegar na próxima eleição bem, com um país bastante tranquilo. Exatamente. Eu acredito que nós temos uma questão no país que é menos de lei e mais de ação. Nós precisamos cumprir as leis que temos e não colocar mais leis. Então, respondendo diretamente à sua questão, eu acho que o governo, o Moro, são instituições e pessoas muito bem intencionadas. Mas, mais do que lei, mais do que cadeia, nós precisamos cumprir o que temos e aplicar as leis que temos. Porque eu digo o seguinte, penso assim, os países que estão mais adiante do que a gente nessa área, por exemplo, de combate à violência, como os Estados Unidos, que tem em alguns lugares a tal da tolerância zero, pena de morte, prisões perpétuas, esses países não conseguiram, com todas essas leis duras, com todas essas penas duras, diminuir a criminalidade. Você só diminui a criminalidade na medida em que você consegue fazer com que o povo seja mais feliz, tendo emprego, renda, moradia, saúde, educação, transporte, dignidade. Fora disso, é um sonho, é uma quimera você dizer que vai fazer uma lei que vai melhorar a criminalidade. Não vai melhorar. A criminalidade é um fenômeno social, onde você tem desemprego às alturas, onde você tem um povo que é muitas vezes na periferia excluído, não é, das benesses que o Estado tem, não tem saúde, não tem escola, não tem transporte, não tem trabalho, não tem comodidade nenhuma. Como que você quer acabar a criminalidade? Um fenômeno social, não é um fenômeno econômico, é social. Então é preciso que o nosso governante tenha ciência disso. Se não melhorar o país como um todo, não melhora a criminalidade simplesmente baixando uma outra lei. Quero agradecer ao advogado Dr. Newley Amarila pelos esclarecimentos, por esse bate-papo bastante interessante nesta manhã de sexta-feira. Você, do outro lado, conheceu um pouco mais a respeito do COAF, a importância para a Lava Jato, nessa discussão aí dos ministérios, mas o mais importante, que ele continue trabalhando, investigando e, claro, conseguindo aí saber o que acontece, as falcatruas, e ajudando a Lava Jato a colocar essas pessoas na cadeia. Dr. Newley, nosso muito obrigado mais uma vez pela presença e com certeza será mais vezes convidado para bater esse papo aqui no Tribuna Livre. É um prazer, um bom dia aos ouvintes e a vocês todos. Olha, e para encerrarmos, acontece hoje, a partir das 13 às 17, sexta-feira hoje, dia 24, das 13 às 17, na Câmara Municipal de Campo Grande, uma audiência pública, impactos da reforma da Previdência para os municípios e os trabalhadores. Palestras com Priscila Arraes e também a Juliane Penteado Santana, especialistas em direito previdenciário. Dado esse recadinho, Pedrinho Espina já aqui a postos, eu vou embora, desejando a todos vocês um ótimo final de semana. Fique com ele, Pedrinho Espina, e o programa Bom Dia Capital. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Você acabou de ouvir na Capital FM, programa Tribuna Livre, a vez e a voz do povo. Patrocínio Microarte, aqui seu escritório é mais completo. 3029-5000. Percal Chevrolet, aqui você pode mais. Acesse nossa loja virtual, percal.com.br. Alfa Computadores, sua loja Dell em Campo Grande, 3326-6089. Leva e Traz, seu aplicativo de transporte seguro em Campo Grande. Baixe no app, Play Store e iOS. Programa Tribuna Livre, uma verdadeira revista eletrônica no seu rádio.